Estamos examinando o livro do profeta Isaías, hoje o capítulo 32. Este capítulo ele fala aqui de um reino de justiça. Nós sabemos que o profeta Isaías, ele profetizou no tempo da Samaria, na época em que as tribos haviam se separado. E havia 2 tribos que ficaram no sul, que era Judá, e as 10 que ficaram ao norte de Israel. E por volta do ano 720 a.C. foi que o profeta exerceu seu ministério. Também é de conhecimento dos nossos irmãos que nós cremos que essas tribos que desapareceram ao longo da história, estas almas, elas estão espalhadas no mundo através de nascimentos contínuos, a que Deus colocou estas almas para ajudar no progresso da humanidade. Sabemos também que boa parte dessas almas se encontra entre os cristãos. E por isso a palavra do profeta Isaías talvez seja a que mais se dirige a Jesus. As suas profecias, elas tratam sempre do reino que um dia será estabelecido na terra, a que nós chamamos Nova Jerusalém. Vamos fazer aqui uma leitura. Nós vemos que ele faz várias abordagens. Eu penso que é uma profecia interessante, porque trata de coisas relacionadas aos nossos dias. São alertas importantes para o nosso povo. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Nessa introdução, Isaías fala aí de um reinado de justiça. Nós vemos que esse reino, ele estava aqui fazendo referências ao reino que vai ser estabelecido na terra, ou seja, aquele reino que não passará jamais. As profecias, elas falam dos reinados que existiram na história do mundo, e fala que esses reinos um dia eles iriam desaparecer e seriam substituídos por um reinado que não passaria jamais. Ele seria o reino do Messias, o reino de Deus que seria implantado na terra, que viria a ser implantado aqui no nosso mundo. Nós acreditamos, e com apoio de diversas passagens das Escrituras Sagradas, que o reino de Deus é aqui mesmo no mundo, que este é o lugar da nossa habitação. Não se trata de um lugar para onde um dia nós iremos viver com Deus, conforme a concepção tradicional da teologia e de muitas seitas que existem no mundo. Infelizmente, o pensamento religioso foi contaminado com esta ideia de que viver na região visível ou viver carnalmente é uma coisa suja, uma coisa indigna, e que o homem deve fazer um esforço para livrar-se da sua imperfeição, dessa marca que eles dizem que é um pecado, teria sido cometido por Adão e tudo mais, com a influência do diabo.
Enfim, esse pensamento precisa ficar de lado, porque são muitas passagens nas Escrituras Sagradas que dizem que o reino de Deus será aqui mesmo na terra, que os mansos herdarão a terra, que o povo de Deus reinará para sempre sobre as nações, orientando as nações, mostrando para as nações qual é o caminho da felicidade. É muito difícil contrariar esse ponto de vista se nós olharmos o conjunto dos ensinamentos. Pode ser até que, pegando uma passagem aqui ou acolá, você encontra a ideia de que o reino de Deus seria num outro lugar. Mas é necessário fazer aí algumas manobras com o pensamento para dar essa interpretação. O reino de Deus é um estado de coisas que será estabelecido no mundo, pelo poder de Deus, pela ação do seu pensamento e de todas as inteligências que com ele cuidam desse nosso mundo, desde o começo da história, e das quais Jesus Cristo é o maior, é o pastor maior, é o Messias, tanto de judeus quanto de cristãos. E queremos deixar claro aqui, irmãos, nós não estamos falando aqui dos princípios do cristianismo, segundo o ponto de vista da Igreja Católica e Evangélica. Não estamos falando nada disso. Porque às vezes os judeus assistem o filme e aí eles ficam pensando que nós estamos defendendo a ideia aqui de que o Jesus Cristo da igreja é o Messias. Não é nada disso. Nós afirmamos que Jesus, o filho de José, ele é o Messias. Porque, do ponto de vista da Igreja Católica, esse Jesus é o próprio Deus, o que não é verdade, o que não encontra testemunho das Escrituras Sagradas. Então, este reino de justiça que se refere a Isaías, aqui no capítulo 32, provavelmente é uma referência, uma indicação ao reino do Messias. E as profecias, os alertas, têm muito a ver com cada um de nós, com o tempo que nós estamos vivendo. Ele faz aqui algumas comparações, dizendo que este homem, né, esse reino, esse Messias, ele é como um esconderijo contra o vento, refúgio diante das tempestades, né, ribeiros de águas, em lugares secos. Todas essas referências, elas são usadas em diversos lugares das Escrituras para falar do poder de Deus e da sua presença gloriosa diante daqueles que creem nele e nas suas promessas. Então, o reino do Messias não será outro senão o reino do Senhor, que pertence à casa de Davi, aonde o poder de Deus vai estar manifesto, com toda certeza. E quem crê nesse reino, quem crê nesse Senhor, certamente, durante as tempestades, durante os vendavais, no momento de sede, no momento de perigo, estará sob a guarda, sob a proteção do Espírito do Senhor. Especialmente nesse tempo que se aproxima, que está se aproximando de nós, né? Chegando perto dos nossos dias, com muita gente descuidada, diante das coisas que podem nos trazer grandes sofrimentos e até nos colocar em risco de perdermos a nossa salvação, porque não temos, nenhum de nós, a certeza de que estamos salvos. A salvação é algo que se procura todos os dias. Daí temos que ter cuidado e ouvir sempre a palavra do Senhor, que quer nos orientar. Aqui no versículo 3, ele fala que de olhos dos que veem, né, não olharão para trás. Os irmãos devem se lembrar da passagem que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, onde ele diz que não é digno do reino aquele que toma do arado e olha para trás. Né? Então, parece que a passagem é a mesma. Então, remete ao Senhor. Também os ouvidos que ouvem estarão atentos. O que são os ouvidos que ouvem? As pessoas que podem perceber o conhecimento. Essas pessoas que já têm condições, as almas que já estão em condições de entender os acontecimentos graves que estão vindo sobre o mundo. Por isso o Senhor dizia também, em várias passagens, Mateus capítulo 11, versículo 15, capítulo 13, versículo 9,
Versículo 43, quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam. A passagem remete também ao Senhor, aos ensinamentos de Jesus. O coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. O que ele quer dizer aqui? Que parece coisas impossíveis que o reino seja estabelecido, mas será estabelecido. Hoje nós vemos a grandiosidade do mundo com seus sistemas de vida, a sua glória, o seu poder militar, poder financeiro, desenvolvimento da tecnologia, que virou um verdadeiro Deus para o homem. Pensamos, como que o reino de Deus será estabelecido? Mas será estabelecido. Com o poder de Deus, as coisas serão estabelecidas, porque esse sistema que está colocado no mundo, ele vai entrar em colapso, já está em vias disso acontecer. E nós precisamos estar preparados devidamente para viver dias bastante trabalhosos. Então, o versículo 4 ele tem só esse papel aqui de dizer assim que todos entenderão, na verdade, né? Todos entenderão. E aquilo que parece impossível vai acontecer, porque é o cumprimento da vontade do Deus de Israel, do Deus eterno. Ele tem um plano que está em desenvolvimento desde quando começou a história. O homem ignora estas coisas porque não crê em Deus, devido à sua ignorância, às suas limitações, devido ao espírito que tem no mundo, que mantém o homem no estado de ignorância, que mantém a sociedade no atraso, que está promovendo a apostasia em todos os lugares. Essa sociedade vai entrar em desarranjo, já está entrando em desarranjo com a inversão dos valores, dos conceitos, e as pessoas fazendo coisas que não convêm. Então ele passa aqui agora a falar de algumas coisas, a nos alertar, a partir aqui do versículo 5, ele parece chamar a atenção sobre a avareza e o liberalismo. São duas coisas que hoje estão presentes nos nossos dias. A avareza é o amor ao dinheiro, a glória, ao poder, às riquezas. Isso tem sido a política do mundo, está em todos os lugares. Basta ligar a televisão para a gente ver que tudo gira em torno de economia, de dinheiro, de mercado, de futuro, de sonho, de realizações. Todas essas coisas estão presentes no mundo. Isso é um espírito. Isso não passa de avareza. Quando o homem quer ter dinheiro, sucesso, ser bem-sucedido, isso tudo é avareza. A avareza ela é hoje o móvel da própria sociedade, do mundo. As pessoas são estimuladas a desejar riquezas, a serem profissionais bem-sucedidos, a se qualificarem nos melhores lugares, etc. Esta é a pergunta clássica. Para quê? Para ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, depois morrer, ir parar nos infernos? As pessoas, elas podem estar enganadas por desconhecimento da verdade, mas nós que somos o povo de Deus, não podemos nos deixar enganar, irmãos, por estas coisas. Se temos o necessário para nós mantermos a nossa vida, estejamos contentes com isso, não é isso que o apóstolo Paulo dizia? Então, Paulo disse isso em função do quê? Ele disse, olha, se nós tivermos o que comer e com o que nos cobrir, estejamos contentes com isso. Paulo disse isso para quê? Para a instrução de quem? Dos estranhos? Para nós que somos o povo de Deus. Não vamos ouvir Deus? Não vamos ouvir Deus através dos apóstolos, através dos profetas? Nós vamos deixar acontecer, repetir aquilo que ocorreu ao longo da história, quando o povo não ouvia Deus através dos profetas, matavam os profetas, perseguiam os profetas enviados para a salvação do povo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, estejamos atentos. Ele fala assim, ao vil nunca mais se chamará liberal. O que é o sujeito liberal? É essa doutrina que está no mundo de liberdade. Isso é chamado liberalismo. Eles acham bonito as pessoas terem direito de fazer o que querem. Acho que isso é democracia. Como se democracia fosse uma bagunça, né? Uma baderna, onde qualquer um pode fazer o que bem entende. Democracia verdadeiramente não é isso, não. A sociedade elege um conjunto de regras que todos devem obedecer. Não existe democracia sem leis, sem regras. Mas o espírito de desordem que está no mundo convence as pessoas que viver num estado democrático a fazer o que bem entende. E convence, inclusive, as autoridades, os políticos que entram no mesmo espírito. E daí dando a fazer leis para contrariar os princípios fundamentais que governam a sociedade.
Só para exemplo, várias leis que foram instituídas recentemente no Brasil, relacionadas com casamento, com uma série de coisas, foram decisões tomadas por meia dúzia de pessoas. Coisas graves relacionadas com a vida conjugal, relacionadas com os casais, com aquilo que a sociedade tem como valores que ela conquistou ao longo de toda a história, deveriam ser resolvidos através de um plebiscito. Como é que faz o plebiscito? Chama todo mundo para responder se concorda ou se não concorda com aquilo, com uma novidade ou com várias novidades ao mesmo tempo. Deveriam fazer isso. Não fazem. Por quê? Porque sabe que a sociedade vai dizer não. Então, meia dúzia de pessoas, a título de incluir minorias, mudam as regras. Isso é democracia? Claro que não, não é democracia. Então, o liberalismo é uma doença que está no mundo, fundamentado em liberdade. O Senhor diz que o liberalismo é uma coisa vil. Ao vil, nunca mais chamará liberal. O avarento nunca mais se dirá que é generoso. Está falando de duas coisas, liberdade e interesse por dinheiro, por riquezas. O vil fala obscenidade e o seu coração pratica a iniquidade para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha ter falta de bebida, daquilo que pode matar a sua sede. Então, os liberais, embora eles pareçam que são pessoas interessadas em ajudar as pessoas que precisam, na verdade não ajudam coisa alguma, porque eles não têm o que dar para essas pessoas. O que pode verdadeiramente matar a fome e a sede não é o pão, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento das coisas eternas, é o conhecimento das regras, que os liberais não se importam em seguir regra nenhuma, para eles tanto faz mudar as regras. O que importa é viver conforme a concepção de cada um. Por isso eles deixam essas almas famintas verdadeiramente e sedentas verdadeiramente. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega e fala retamente. Então, as pessoas que se deixam dominar por esse grande interesse, por dinheiro, por poder, por glória, tudo o que fazem prejudica as outras pessoas. Mesmo aqueles que são sinceros, que são verdadeiros, eles não se importam em prejudicar, porque na mente deles só existe o interesse pela riqueza. Infelizmente, é um espírito que está no mundo. E às vezes nós nos deixamos envolver por isso e ficamos fazendo conta de uma coisa, às vezes, de valores, de coisas que não têm qualquer significado verdadeiro. Precisamos ter cuidado com isso, para nós não tornarmos pessoas avarentas e pessoas vis, no sentido do liberalismo que hoje está no mundo. Olha, pode ser até que as pessoas tenham justificativas, para dizer que o mundo está progredindo, que o mundo está politicamente mais aperfeiçoado, e que isso e aquilo. Olha, isso tudo é conversa. Pode ser o ponto de vista do homem, mas no ponto de vista de Deus, nós estamos vivendo o momento mais difícil da nossa história, que vai levar a sociedade à destruição. E não é por castigo de Deus, não. É porque o espírito do mal está se engrandecendo no mundo. E a característica desse espírito de coisas é a destruição, não tem como fazê-lo voltar atrás. E a culpa da destruição da vida é do homem, que não se interessou por Deus, que não se interessou por nada. E põe responsabilidade também nas costas dos religiosos, que ajudaram a sustentar este sistema que hoje está no mundo. Ajudaram a manter vivo esse sistema que está aí hoje, aonde os poderosos são donos de todas as coisas e fazem o que bem entendem. Eu não estou aqui inventando coisas, basta ligar a televisão para nós vermos o que está acontecendo em todos os níveis da sociedade, do governo, de tudo. Basta você ter olhos de ver. Agora, quem está enfiado no meio dessa confusão, é claro que não percebe, porque já está condenado.
Tem gente que diz, não acho que é assim. Então tá, segue firme. Vai com Deus, que ali na frente você vai ver a confusão, quando ela chegar. Vai envolver você, vai envolver a sua casa, a sua família, os seus filhos. Quando vier sobre o mundo a ira de Deus, representada pelo descontrole desse espírito que está no mundo, aí você vai ver a grande confusão que vai acontecer. Né? Uma grande confusão irá ser colocada no mundo para que o homem possa compreender que ele não pode viver sem Deus. Muito bem. O liberal projeta coisas, versículo 8, né, e vive por essa liberalidade. Aqui, a partir do versículo 9, ele faz aqui uma referência às mulheres, especificamente. Penso que nós podemos trazer para os nossos dias, pelo menos como uma forma de instrução. Pode ser uma alegoria, mas é bem fundamentada. O estado dos acontecimentos dos nossos dias, com isso que ele diz aqui. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. É claro que o Espírito de Deus quer falar com as mulheres, tanto as casadas como as filhas. Parece claro que ele quer falar. Ele diz, olha, inclinai os vossos ouvidos a mim, às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas. O que ele está dizendo? Olha, as mulheres estão muito seguras dos seus pensamentos, mas em pouco tempo elas serão turbadas. Vai vir o tempo, vai vir um ano e dias em que essa segurança das mulheres ela será tirada. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Penso que essa situação se aplica bem ao estado das mulheres nos nossos dias, que elas deixaram de cumprir a sua missão de cuidar da sua casa, dos seus filhos, para se enfiar nesse tal mercado de trabalho aí que os homens criaram, né? E que consome tantos recursos que foi necessário a mulher deixar da sua casa para poder ela trabalhar e ajudar o homem a pagar as contas de uma vida que cada vez se torna mais cara e de um consumo sem limites de produtos que são criados todos os dias, muitos deles produtos desnecessários para a vida. Evidentemente, nós estamos diante de um descontrole. Esse sistema de comércio, de venda, de produção, é visto nas Escrituras Sagradas como a besta, uma das bestas do Apocalipse, que tem o seu número 666. Ninguém compra ou vende se não tiver aquele código. Vamos chegar lá ainda, né? Mas a representação disso já está presente. Hoje ninguém compra se não tiver CPF. Tem que ter uma numeração aí de controle. É isso que hoje nós estamos vivendo. Vocês podem perceber que quando você chega hoje num hotel, vai se hospedar, não pergunta o seu nome, pergunta o seu número. É o número do seu CPF, é a primeira coisa que eles perguntam. Então esse dado aí é mais ou menos para onde nós estamos caminhando. Né? Quando forem controlar o dinheiro, com certeza por meios eletrônicos, nós vamos estar diante de numerações cada vez mais aproximadas desse conjunto aqui de 18 algarismos. Então, é claro que essa besta do Apocalipse não são pessoas, algumas igrejas e doutrinas andaram interpretando esse 666 como se fosse algumas lideranças religiosas, ou o anticristo, coisas assim. Mas ali está bem claro, você não compra e não vende se você não tiver o número da besta, que é o 666. Então, esse sistema de consumo ele está cada dia pior. Os filhos têm que trabalhar também para ajudar a pagar as contas da casa. Nós estamos vivendo uma coisa assim, totalmente fora dos propósitos de Deus e do modelo que Deus
colocou para que a vida fosse estabelecida. Nós defendemos a ideia de que a mulher não deve trabalhar. Eu defendo a ideia que não, que a mulher não deve trabalhar mesmo. Ela deve cuidar de casa, dos seus afazeres em casa, das suas obrigações, porque assim vai ser no mundo novo, na nova humanidade. A mulher vai prestar um serviço à comunidade, com certeza. Ela também tem a sua criatividade, a sua inteligência, o seu conhecimento. Mas ela não pode prejudicar a vida da família, a formação e desenvolvimento dos seus filhos. Hoje nós estamos vivendo uma situação em que a sociedade ela está contaminada com indivíduos que não têm amor, que não têm respeito por ninguém. Pessoas desonestas que vivem em prostituição. Estamos com um alto índice de violência na sociedade. Com certeza, o problema não é financeiro. Certamente, nós estamos diante de resultados daquilo que vem acontecendo com as famílias. As famílias estão deixando os filhos nas mãos de pessoas estranhas. É claro que eles não recebem instrução, nem amor, nem carinho, nem nada, para que eles possam se desenvolver como indivíduos dotados de um caráter decente, capazes de viver numa sociedade com regras que precisam ser obedecidas, de ter amor pelo próximo. Isso só se consegue em casa. E quem é que vai ensinar amor para os filhos se não for a mãe, se não for o pai? Então, evidentemente, as funções elas foram trocadas por esse mundo que está aí se desenvolvendo de uma forma bastante descontrolada. É possível que as feministas não gostem muito disso, mas elas não poderão fazer nada quando chegar o mundo novo, se elas não forem condenadas, né? Aí só Deus sabe, se elas não forem condenadas, elas vão ter que se adaptar ao novo tempo, porque no mundo novo, a nova humanidade, na humanidade futura, não vai ter empregada doméstica. Entendeu, minha irmã? Então aí você vai ter que trabalhar na tua casa, arrumar a casa todo dia de manhã, preparar comida, cuidar dos teus filhos. Eu penso, onde é que a mulher vai trabalhar? Onde? Fazer o quê? Mas é uma função patriarcal, dos tempos, não sei de quando e tal. Bem, Deus fez o modelo assim. Se você tiver uma solução, manda para a gente. Vamos avaliar. Porque você não vai ter empregada. A tua empregada de hoje vai estar na casa dela cuidando das obrigações dela. Então, evidentemente, você vai estar sozinha. Tá bem? Então, pode ser que a vizinha te ajude, que é uma irmã sua, vai morar do lado da sua casa, mas ela também tem a casa dela para cuidar. Esse é o modelo do mundo novo. E quem não quiser viver no mundo novo, continue vivendo do jeito que está fazendo, que aí vai ser condenado. E aí, paciência. Não concordo com Deus. Então, tá bom. Mas o modelo é esse. Então, toda essa loucura de feminismo que nós vemos nos nossos dias, é uma coisa que no mundo novo não vai haver. Eu sinto muito. As mulheres que não concordarem com isso, eu sinto muito, mas é assim que Deus coloca. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês estão sossegadas, vocês estão seguras, vai acabar. Vai vir sobre vocês um dia que vocês serão provadas. A palavra deixa clara. Num ano e dias vireis a ser turbadas. Versículo 10. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará. O seu trabalho vai se acabar. E a colheita não virá. O que você pensa que você vai ganhar, o resultado da sua luta, da sua vida aí, que você pensa que você vai conquistar, não vai. Isso tudo vai ser destruído. Como muitas outras coisas que existem no mundo que não pertencem à ordem de Deus. Não pertencem à ordem de Deus, que foi plantado no mundo pelo homem. Então, a revolução que vem sobre o mundo vai mudar tudo. E ninguém poderá impedir. Os interesses materiais, financeiros, nada disso. Quando vier a tempestade, tudo vai embora. Vai levar tudo embora. Importante que nós esclareçamos sempre, quando nós falamos que esses homens maus, esses homens ligados aos interesses apenas terrenos, destituídos de amor, cheios de avareza, de liberalismo, esses homens todos, eles não permanecerão na terra. Não é porque alguém vai fazer alguma coisa contra eles. As circunstâncias, o mundo vai ser envolvido numa guerra nuclear. Isso está escrito.
que vai começar lá no Oriente Médio. Isso está escrito, o cenário está sendo desenhado. É isso que vai acontecer no mundo e muita gente vai perder sua vida. Estranhamente, as pessoas condenadas por Deus. Não é por mim, não é por religião, não é por nada, é por Deus. Por isso é bom ouvir Deus enquanto você pode. É bom ouvir Deus, arrepende-se da sua vida torta. Arrepende das coisas loucas que faz. Reparte as coisas que você tem com os pobres. Tem gente rica, faz nada com dinheiro, só vive andando de carro luxuoso para cima e para baixo. Faz nada, vive passeando para cima, viajando para a Europa, não sei para que lugar. Não faz nada por ninguém. Pode viajar, tudo bem, amém, dinheiro é seu. Mas distribui um pouco que você tem com os pobres. Ajuda alguma entidade necessitada, Médicos Sem Fronteiras, sei lá, faz alguma coisa. A título de amor ao próximo. Faz isso para você poder viver. Senão você vai ser condenado, você vai para o inferno. Não vai ficar lá para sempre, não. Vai passar uma temporada considerável lá. E ser envergonhado ainda diante das mudanças que vêm sobre a humanidade. É sério. As nossas irmãs, olha, irmãs, assim, não vai deixar de trabalhar, não estou só dizendo nada disso. Continue fazendo sua tarefa, mas comece a pensar no mundo novo, que você vai precisar cuidar das suas coisas. Hoje, esse feminismo, ele tem atrapalhado muitas famílias, inclusive famílias de irmãos dentro da igreja, de mulheres que querem ocupar o lugar dos homens. É totalmente fora de propósito, é contra a lei natural isso. A lei natural especifica muito bem as funções. O homem não pode viver sem a mulher, que ele é ajudadora. Então há um propósito de Deus. Quero lembrar aos irmãos que o casamento é o primeiro mandamento que Deus colocou. O que é mandamento? Não é os mandamentos de Moisés, não. O mandamento é que Deus mandou fazer. O homem deixa a sua família e casa com a sua mulher. Pior, é com a sua mulher, não é com uma mulher qualquer, não. Então, o projeto de Deus é algo bem diferente do que se pensa. Por quê? Porque não se considera a alma eterna. O sujeito acha que nasce a hora que, lá no ventre da sua mãe, começa a formar o embrião. Aí a alma é criada por Deus do nada. Essa é a concepção tradicional. Enquanto a verdade é que você é uma alma antiga e vive continuamente, com alguns intervalos na eternidade. E se você não andar direito, intervalos em regiões de sofrimento, na morte, nas regiões das trevas, nos infernos. Mas é assim, é assim. Então que nós não deixemos entrar dentro da nossa casa, irmãos, esse espírito de feminismo que está no mundo, onde as mulheres querem disputar poder com os homens. Inventaram até uma palavra hoje, empoderamento da mulher, né? Empoderamento da mulher. Olha, Deus vai acabar com o seu poder, minha filha. Eu sinto muito, tá? E vai pôr você no seu lugar. Tá bem? Porque esse poder que você pensa que tem, não tem nada. Não me acusem, por favor. Acuse Deus. Está de fora a fora nas Escrituras Sagradas. Aqui, ó. De fora a fora. Você vai querer fugir do modelo de Deus para seguir o seu modelo? O modelo do pessoal que criou esse espírito? Ele foi criado já há um certo tempo, né, em outros países. Agora no Brasil tomou força aí com esse espírito de liberalismo que há pouco tempo se enfiou aqui no nosso país, né, infelizmente. Tá bem? As mulheres vão ser infelizes no futuro? É claro que não, as mulheres vão ser honradas pelos homens. Segundo as Escrituras, não há nada tão importante quanto a mulher. Para o homem cuidar e fazer ela ser feliz, zelar dela. É isso que as Escrituras dizem. Então não tem nada de estar diminuindo a mulher, absolutamente. Não é? Penso que quando os seus filhos começarem a crescer, ela também vai participar mais da vida da sociedade e vai ajudar a construir o futuro. Só lembrando que não vai ter dinheiro, né? No mundo novo não vai ter dinheiro, eu sinto muito, irmãos. Então não vai ter aquela preocupação de trabalhar para ganhar dinheiro e pagar a conta. Tá bem? Então, assim, é só dando umas pinceladas como vai ser o mundo novo, para ajudar as irmãs aí, os irmãos a refletir um pouquinho sobre isso, viu? É muito importante. Bem,
Tremei, mulheres que estáis sossegadas, versículo 11, turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despii-vos e ponde-vos nuas. Mulher, não vai tirar a roupa, por favor, essa é uma expressão bíblica e profética. Cingi com saco os vossos lombos. É claro que isso aqui é uma atitude de reflexão e de arrependimento. É uma expressão assim, tirar a roupa, o que quer dizer? Tirar a roupa é tirar essa casca social que inventaram para nós. Não só as mulheres, os homens também têm que tirar, porque todos nós temos que refletir sobre nossa vida e nos arrepender das coisas loucas que fizemos. Ou se estamos envolvidos com o mundo, seja com liberalismo, seja com avareza, vamos nos arrepender disso, irmãos. Mais vale uma vida limitada, mais pobre, menos conhecida com Deus do que uma vida de riquezas, de glórias, que poderá nos levar para o inferno. Eu disse poderá, não estou dizendo que vai. Jesus é que dizia que é muito difícil o rico entrar no reino do céu. Hein? Jesus dizia isso, eu não sei por que o pessoal por aí ainda fica atrás de prosperidade. Prosperidade é a gente andar com Deus, é prosperidade. Ele não vai dar além do necessário para você criar sua família, pagar suas contas. Isso aqui é bom, uma vida modesta, não uma vida de riquezas. Riquezas trazem problemas, tá bem? Aqui no versículo 12, ele começa a falar de um tempo de aflição. Baterão nos peitos, pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados e a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então ele fala de um período de aflição. Aqui poderia ser um período de aflição de Samaria, que era a cidade onde eles ali tinham o seu governo, as tribos do norte. Mas também pode falar dos nossos dias. Pode estar falando de Israel, de Jerusalém. E pode estar se referindo a todos nós, no sentido de que virá um tempo de aflição. E não é só Isaías que fala isso, não. Todos os profetas falam, inclusive Jesus. Os irmãos podem consultar aí o sermão profético do Senhor, capítulo 24, do Evangelho segundo Mateus e outras referências. O Apocalipse fala de aflições para o povo de Deus. A palavra dele não está falando nada errado, dizendo, olha, toda a nossa alegria, ela vai murchar. O que nós damos importância não vai ter mais. A glória do mundo vai desaparecer. E quando isso vai cessar? Ele diz aqui, até versículo 15, acompanhe comigo aí. Quando é que isso vai cessar? Acompanhe, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Até que o Espírito de Deus venha sobre nós para a gente poder viver com Ele. Então o deserto se tornará num campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Falando das transformações que vão acontecer no mundo. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil, que a terra com certeza estará cheia da justiça do Senhor, do conhecimento do Senhor. E o efeito da justiça produzirá a paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Mas não é a justiça do homem. O homem ele inventa tudo quanto é coisa para poder ter segurança e ter paz. Ele não acha paz. Porque ele não vai pelos caminhos certos. Ele acha que a paz está na parte material, na distribuição de renda, num sistema de segurança que seja equipado com armas, com equipamentos modernos de investigação, etc. e tal. Enfim, o homem ele não tem como dar segurança num lugar onde tem um espírito que ele mesmo criou, um espírito solto que vai destruir todas as coisas. Não há cadeia suficiente para pôr todo mundo que está envolvido em coisas ilícitas. Não há. A palavra de Deus diz o seguinte, não há um justo sequer. Nenhum. Isso quer dizer que todos nós somos
pecadores, todos nós somos transgressores diante do nosso Deus. E só o Cristo pode nos perdoar. Para nós e Adonai para os judeus. Só Ele pode nos remir dos nossos pecados e administrar a nossa vida até que o reino chegue, até que o Espírito desça lá do alto sobre nós. É isso, irmãos. É isso que o Espírito quer nos dizer. O meu povo habitará em morada de paz. O meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Aqui falando do que vai ser o mundo novo. Há várias passagens, inúmeras passagens, que tratam do mundo novo. Diz que você pode dormir até no mato, que nenhum bicho vai te fazer mal. Pode dormir, a serpente não vai te fazer mal, nem nada. Até no bosque você pode dormir, a criança pode dormir lá. Falando o quê? Do estado de paz que será esse mundo maravilhoso que o Senhor está preparando para todos nós. Aqui esse versículo 19, que segundo os comentaristas, ele parece meio fora de contexto, mas eles acham que aqui ele estava se referindo a Samaria, a cidade que seria futuramente abatida, destruída. E encerra dizendo: bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas. Que águas é essa que ele está falando aqui? Apocalipse 17:15 explica: águas são povos, nações e línguas. Então, semear o quê? Semear a palavra de Deus, não é verdade? A palavra não é a boa semente, a boa nova. O que é a palavra de Deus? O reino está chegando. É falar da imortalidade, falar de quem nós somos. Nós somos almas eternas, carregando os nossos problemas, nossas dificuldades, mas que não existe coisa alguma que não possa ser resolvida. Porque nós somos da luz, nós somos de cima, nós não somos de baixo. Se nós estamos envolvidos com nossos pecados, é porque nós demos ouvidos ao mal, a esse espírito que está no mundo desde o começo da história. É natural, isso acontece em todos os mundos, aonde o Senhor põe a vida. E é preciso que esse espírito seja destruído. Ele vai ser destruído, porque ele alimenta a mente dos homens, para que eles sejam cada vez piores. Este é o momento difícil que nós estamos vivendo. Estamos nos aproximando de grandes transtornos. Precisamos estar devidamente revestidos para nós enfrentarmos esse tempo. Então, vamos semear junto de quem nós pudermos, falando de todas essas boas coisas que o Senhor tem nos revelado. Deixais livres os pés do boi e do jumento. Isso aqui é o espírito da verdadeira liberdade. É aquela mesma liberdade que o Paulo nos ensina, Diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Me parece que é a segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, tratando da verdadeira liberdade. Então, não deixar os pés do boi e do jumento amarrado é proporcionar às pessoas, aos animais, a todos, a verdadeira liberdade, É uma consciência nova que está se formando na Terra, aonde as pessoas vão entender melhor o que é a nossa vida com Deus, como nós devemos tratar uns aos outros em espírito de respeito, de paz, de entendimento, e como nós devemos cuidar inclusive dos bichos, da natureza, de tudo que está à nossa volta. Que Deus nos ajude e nos credencie para vivermos no reino que não vai passar jamais. Sejamos abençoados todos nós, reunidos aqui, os irmãos que estão nas outras localidades. Amém.